Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, e hoje eu quero falar sobre tração no equipe de vendas. O que é tração? É quando a tua equipe reage rapidamente a um direcionamento que você, como líder, dá. Isso muitas vezes acontece no dia a dia e você vê que algumas equipes que têm tração rapidamente fazem com que a equipe inteira tracione e comece a fazer algo que está sendo pedido pelo líder. Quando uma equipe tem pouca atração, o que acontece é que alguns vão mais rápidos e outros membros da equipe vão ficando para trás e você tem uma lentidão imensa de fazer com que todo mundo comece a andar junto. Então imagine que estivesse remando uma canoa, certo? Todo mundo ali está remando e de repente você diz, vamos acelerar o ritmo, porque precisamos acelerar o ritmo. Uns começam a acelerar no ritmo que você está pedindo, outros continuam naquele ritmo antigo que estava, e o que começa a acontecer? Começa a dar remada um no outro, porque claramente estão com ritmos diferentes. Isso que é atração, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Primeiro, como reconhecer quando isso está acontecendo, e depois coisas que a gente pode ir ajustando, ok? Vamos falar sobre isso então? Então vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa, né? Uma das coisas que eu tenho falado muito é Jim Collins, tá? Jim Collins escreveu um livro que você deve se lembrar, que é Good to Great, né? Tem um que eu adoro, que é Como os Gigantes Caem, o Great by Choice, que então é grande por escolha. Então ele fala muito sobre essa questão de empresas que decidem serem excelentes, tá? Elas decidem ser excelentes. E elas começam a trabalhar de maneira muito organizada, e às vezes isso leva anos, isso demora para acontecer. E você começa a ver uma coordenação da liderança. E uma das principais coisas que o Jim Collins fala é da liderança nível 5. O que é liderança nível 5? Liderança nível 5 tem várias características, mas uma das mais fortes é que ele chama do teste da janela e teste do espelho. Quando você tem um líder de alta performance, quando as coisas estão dando certo, estão dando bem, o líder de alta performance olha pela janela. Por quê? Porque ele está vendo a equipe. Então vai dizer, minha equipe é muito boa, parabéns para a minha equipe, eu compartilho esse mérito com a minha equipe, chama pessoas da equipe para falarem, certo? Então eu estou olhando pela janela quando estou tendo sucesso. Quando o líder bom não está tendo sucesso, ele ou ela olha no espelho e diz o que eu, como líder, estou provocando, né? Porque qual que é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer para melhorar? Note como um líder fraco, um líder de baixa performance faz exatamente o contrário. Quando as coisas estão indo bem, se olha no espelho e diz como eu sou bom. Parabéns para mim. Quando as coisas estão indo mal, olha pela janela, né, e aponta para a equipe e diz, eles é que são culpados. Raul, você não conhece minha equipe é muito fraca. Raul, eu tento engajar, o pessoal não responde. Raul, eu falo para as pessoas fazerem, elas não fazem, mas na verdade a pessoa está terceirizando essa responsabilidade. Isso não pode acontecer. Então, lembre que muitas vezes, quando a gente está falando de tração, uma das principais coisas que a gente vai estar falando é assuma a responsabilidade. A responsabilidade da tração na equipe é do líder, ok? Lembre disso, porque senão nada do que a gente vai falar vai adiantar. O tempo inteiro eu vou estar responsabilizando a minha equipe, né? Eu estou terceirizando a responsabilidade, aí a coisa não funciona mesmo, tá bom? Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa que eu tenho reforçado muito, a equipe precisa ser um diferencial competitivo. Não adianta nada você ter produto premium ou serviço premium se o teu atendimento, se a tua equipe de vendas não é premium. Então, um posicionamento premium demanda naturalmente uma equipe de vendas premium. Eu tenho que ter isso. E uma equipe de vendas premium demanda naturalmente uma liderança premium também. Senão o processo não se sustenta. Começa a ter pequenos desalinhamentos, a coisa vai desandando. Eu tenho um produto bom, um serviço bom, eu tenho uma equipe mais ou menos, eu tenho uma liderança fraca, ou eu tenho um produto muito bom, eu tenho uma equipe muito boa, liderança fraca, eu tenho um produto bom, a equipe é ruim, o líder, quer dizer, você está vendo que tudo precisa ser bom. Hoje a gente está falando especificamente de liderança, então vamos aprofundar um pouquinho isso, porque acaba fazendo com que a equipe venha junto. Um bom líder traz a equipe para vir junto, né? Eu tenho falado muito sobre isso, então lembre, equipe de vendas é diferencial competitivo, tá? Então, posicionamento premium não é só produto ou serviço premium, é equipe de vendas premium e é liderança premium também. Então,
Eu comecei falando sobre tração, mas, né, deixando isso claro, é velocidade de reação do time como um todo a um redirecionamento, ok? Isso que é tração, isso que a gente está falando hoje. Então, eu preciso que venda mais um produto ou mais um serviço. Eu preciso que a gente pare de dar descontos. Eu preciso que venda mix. Eu preciso que comecem a prospectar mais, ou que comecem a prospectar mais dentro de um perfil que eu acho mais estratégico. Então, note como são todos direcionamentos. Eu estou analisando números, eu estou analisando os dados, eu chego para a equipe e digo: se a gente fizer isso aqui, nós vamos ter resultados melhores. E aí a equipe tem que tracionar. E aí que eu estou dizendo na velocidade de resposta. Alguns vendedores, algumas vendedoras imediatamente vão começar a, né, tracionar e direcionar bem, e outros não, e você vai ter... Outro exemplo que eu gosto de dar, né, é um exemplo que é bem fácil de entender. Imagine que eu tivesse um carro puxando um outro carro, com uma corda, e que esse segundo carro tivesse uma outra corda puxando um terceiro carro. Quando o líder puxa e começa a esticar a corda, vem o primeiro carro junto. Daqui a pouco, né, estica a corda, o segundo carro começa a andar, começa a puxar a corda do terceiro carro. E aí, então, o terceiro carro começa a andar daqui a pouco. Aí ele vem, estica a corda, puxa o quarto carro. Note que quando eu tenho diretoria, tenho gerência, tenho supervisores, tenho vendedores, basicamente essa estrutura hierárquica é quase como se fossem esses carros. Um deles está dizendo, vamos, né? Tipo assim, precisamos ir para cá, ou precisamos ir para a direita, precisamos ir para a esquerda, precisamos fazer alguma coisa, vamos mais rápido, né? Ou lento, ou não façam isso. Eu consigo fazer com que a cadeia toda de comando funcione até chegar lá na ponta. Em equipes pequenas, onde eu tenho uma empresa pequena e está todo mundo junto, às vezes, na mesma sala, isso é super fácil de fazer. Agora, quando eu tenho uma equipe maior, a equipe está espalhada, tenho gente externa, tenho gente interna, tenho, às vezes, gente em outros lugares, gente em home office, por exemplo, eu preciso começar a prestar muito mais atenção nisso. Então, tração é essa velocidade de resposta. Então, 7 sinais, eu fiz uma lista aqui de que a tua equipe está com tração e está com velocidade de resposta boa. Qual que é a primeira? A primeira, obviamente, é se a equipe está batendo metas. Então, metas aqui, de novo, pode ser de faturamento, mas não precisa ser só de faturamento, é uma meta que eu dei para a equipe. Então, veja, por exemplo, quando eu crio uma campanha de vendas, ok? Criei uma campanha de vendas, então tá bom. Quando eu crio uma campanha de vendas, estou claramente direcionando a equipe. Campanha de vendas é justamente para aumentar a atração da equipe, se você parar para ver, né? E de vez em quando eu digo, Raul, eu fiz uma campanha de motivação que não motivou as pessoas. Aí eu falo, então não foi uma campanha de motivação, certo? Por quê? Porque não tracionou, porque não teve velocidade de resposta. E note que, normalmente, quando eu faço uma campanha, eu tenho metas bem específicas, de produto, ou de serviço, ou de mix, ou de, certo? Eu estou querendo vender X, eu sei exatamente o que eu quero. Isso deveria acontecer sempre, porque isso acontece só em campanha, certo? Deveria ser sempre no dia a dia. Mas então, quando eu dou uma meta para a minha equipe e a minha equipe consistentemente começa a bater essas metas, eu sei que está tendo tração. Eles estão conseguindo me trazer o que eu quero, o que eu preciso. Segunda coisa, né, tenho falado bastante sobre isso, é consistência. E veja que não é só a equipe como um todo. Dentro da minha própria equipe, eu posso ter gente que está batendo a meta, não está. Está batendo na meta, não está. Eu chamo isso de montanha-russa de gangorra. E note que quando a equipe é comissionada, isso também provoca um vai e vem, um alto e baixo emocional. Porque como a pessoa não está recebendo comissão, isso afeta o financeiro, afeta o psicológico, né? Pega o emocional e a vida da pessoa começa a ficar confusa, ela não sabe mais se vai conseguir pagar contas, né? Às vezes a situação até em casa fica ruim, porque eu não estou conseguindo consistência. E, de novo, se você parar para pensar nas pessoas remando ou nos carros, um puxando o outro, a corda está esticando, está voltando, está esticando, está voltando. Um remo, outro não rema, um rema, outro não rema. Quer dizer, o tempo inteiro nessa onda de altos e baixos, que é muito ruim para o psicológico, para o emocional, para o financeiro, não dá para fazer planejamento. Então, e para você como líder também é muito ruim, né? Se eu tô, todos os meses eu entro sem saber se eu vou bater a meta, ou toda segunda-feira eu vou para o trabalho sabendo, meu Deus, o que vai acontecer essa semana, ou hoje, não sei, né? Tipo, começa a ficar carregado, começa a ficar pesado. Eu quero uma consistência. Eu tenho falado muito sobre isso. Alta performance não é picos de performance. Alta performance é consistência lá em cima, tá? É diferente. Terceira coisa, eu quero previsibilidade. Isso é outra coisa importante de falar. Eu não quero grandes sobressaltos. Quando não existe processo de venda bem estruturado, isso, né, é bem comum em empresas,
Eu tenho uma equipe onde cada um, no fundo, está fazendo de uma certa maneira. Alguns estão fazendo melhor, outros estão fazendo pior, uns estão fazendo mais eficiente, outros não. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma terceirização da responsabilidade, da previsibilidade para a equipe de vendas. Eu peço para a equipe, me diga vocês o que é que vocês vão vender. Isso, se você parar para pensar, o que o líder está falando quando ele diz para a equipe, vocês precisam me fazer a previsão? É que ele ou ela não tem a mínima noção, porque não tem processo, porque não tem controle, mas eu quero ter previsibilidade. Se eu estou falando para a minha equipe, vocês me digam aí se vocês vão bater a meta, e eu não tenho noção, como é que eu vou ter previsibilidade? Como é que eu vou ter tração? Como é que eu não tenho controle sobre o processo? Eu preciso ter processo, eu preciso ter a equipe mais próxima, eu preciso saber exatamente o que eles estão fazendo, o que eles estão tendo de resultado, se eu quiser realmente redirecionar. Como que eu vou redirecionar alguém que, no fundo, eu não sei o que ele está fazendo ou ela está fazendo? Certo? De novo, quando eu estou com a equipe próxima, eu estou vendo o que está acontecendo. Quando a equipe está longe, eu não estou. E aí, então, eu estou esperando e só contabilizando o resultado. Quando que eu vejo que o líder começa a se mexer? Quando o resultado não está vindo. Mas aí é tarde, certo? Eu já deveria ter interferido. Veja que o resultado, ele é consequência. O que foi feito para construir esse resultado? Sobre o resultado, eu não tenho controle. Não tenho controle sobre o resultado. Eu tenho controle sobre as coisas que são feitas para construir o resultado. Mas se eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho controle, não tenho previsibilidade. Isso é um problema. Quarta coisa que você quer é uma padronização. Por que eu quero uma padronização? Porque eu quero um processo, eu quero uma metodologia. Eu quero que todo mundo esteja fazendo basicamente a mesma coisa. Temos uma forma de trabalhar. Se alguém vem trabalhar dentro da minha equipe, vai ter um processo de treinamento onde a gente vai dizer, na Venda Mais, a gente trabalha assim. Eu espero que na sua empresa esteja igual, porque eu sempre pergunto, o que acontece com um vendedor quando é contratado? Como são os primeiros 90 dias? Né? O que eu chamo de onboarding. O onboarding na maior parte das empresas é muito fraco. Para começar, não demora nem 90 dias. Tem gente que na primeira semana já está recebendo lista de clientes, lista de produtos e serviços, tabela de preço e meta ainda por cima para vender. Coitada, a pessoa acabou de entrar, sabe ainda, né? Tipo, não, eu contrato com experiência porque acelera o processo. Aí você traz uma pessoa com um monte de problemas também, cheio de vício, e que mais vai vir com o jeito dela de vender, que muitas vezes não é bem alinhado com o teu, você só vai descobrir isso depois. Então, eu quero uma padronização dentro da nossa cultura, dentro do nosso jeito de trabalhar. Quando eu padronizo, eu posso comparar vendedores. Então, se eu sou líder e eu vejo que alguns vendedores estão tendo resultados melhores do que outros, e eu tenho um processo de venda, eu posso me aprofundar e dizer, vem cá, o que você está fazendo? É mais contato? Quando faz o contato, o que fala? Né? Do tipo, como que faz o follow-up? Quando você faz uma oferta, o que você está oferecendo? O que mais você está oferecendo? Como você faz pós-não-venda? Quantos clientes tem na carteira? Qual que é a régua de relacionamento? Tem vendedor, por exemplo, que está falando com clientes, às vezes, né, tem carteira de clientes, tem compra repetida, isso não serve para todo mundo, mas né, quando é o caso, é muito fácil de você perceber e acompanhar. Tem gente que está entrando em contato uma vez por mês, tem gente que está entrando em contato uma vez a cada 2 semanas, tem gente que manda WhatsApp, tem gente que não manda WhatsApp, tem gente que manda e-mail, tem gente que não manda e-mail, tem gente que responde e-mail e WhatsApp na hora, no mesmo dia, tem gente que demora 24, 48 horas. Quando eu tenho um processo que é mais padrão, eu começo a entender, isso aqui está funcionando melhor do que o outro, eu posso redirecionar minha equipe. Então, padronizar é muito bom, e lembre, padronizar dá consistência e dá previsibilidade, que são coisas que a gente quer. Outra coisa que você vai ter numa equipe com alta atração é uma eficiência maior. Então, tem vários casos que eu conto, então, de mentorias que eu dei, ou de trabalhos que a gente já fez, onde a gente começou o começo do trabalho era pessoas vindo me procurar dizendo, Raul, eu não estou tendo os resultados que eu gostaria de ter em faturamento, então eu estou pensando em contratar mais vendedores ou investir mais em marketing. E quando a gente começa a se aprofundar nisso e começa a abrir alguns números, a gente começa a descobrir que, na verdade, o que está acontecendo é que a eficiência está baixa. Então, se eu dou 10 leads, 10 prospects para os vendedores, eles estão fechando muito pouco disso, tá? A taxa de conversão está baixa. Quando fecha, o ticket médio está muito baixo. Outro dia eu estava dentro do meu grupo de mentoria, tem uma mentoria chamada Alpha,
que é só para diretores, donos de empresa e gestores de, geralmente, pequenas equipes. As equipes maiores vão para a consultoria, ou fazem mentoria individual. Mas nesse grupo específico, então, pessoas que têm aí 10, 20, 30 vendedores estão nesse grupo de mentoria. E a gente estava comentando com algumas das empresas que estão ali no grupo de mentoria, que se os clientes passassem a comprar com uma frequência um pouquinho maior, não muito maior, ou se eles comprassem 1 ou 2 produtos a mais do que eles já compram, você não precisava de mais clientes. Um dos cálculos foi de que quase dobraria o tamanho do faturamento, certo? Com a mesma equipe de vendas, se conseguisse aproveitar melhor os contatos que já estão sendo feitos. Mas isso raramente é trabalhado, porque isso demanda, primeiro, que eu tenha números, que poucas empresas têm. Eu espero que você já comece a trabalhar isso. Note que a gente está falando de tração, certo? E tração vai me trazer mais eficiência, mas sem a eficiência eu não tenho tração. Porque, de novo, eu tenho um fazendo de um jeito e outro do outro. Então, veja, eu preciso dos números, eu preciso entender os números e eu preciso começar a trabalhar em cima da causa. Porque, de novo, tem muita gente trabalhando em cima da consequência. Eu estou vendendo pouco, então vou contratar mais vendedor. Ou eu estou vendendo pouco, então vou investir mais em marketing. Precisamos de mais leads. A equipe de venda sempre vai falar isso. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que o repertório da equipe de vendas está pobre. Tem pouca argumentação, não sabe lidar com algumas objeções, não tem um processo definido de venda, cada um está fazendo de alguma maneira. Então, hoje em dia, por exemplo, existem estudos que a agilidade é fundamental na resposta ao cliente. Então, quando um cliente manda, por exemplo, 3 cotações de preço, invariavelmente, na maior parte das vezes, ganha quem responde mais rápido. Depois pode ter uma negociação, mas a resposta mais rápida tem uma vantagem competitiva muito alta. Mas isso acontece só se eu tiver um processo muito definido e conseguir que a minha equipe de venda seja eficiente na resposta. Porque senão o que acontece é que tem muitas vezes carteiras inchadas de clientes, onde o vendedor se acomoda com uma carteira muito maior do que ele consegue realmente atender, aí ele é lento ao dar resposta. Eu estou perdendo eficiência. Quando eu não vendo mix, então vou falar com o cliente e eu tenho 5, 6, 8, 10, às vezes 10.000, tem cliente nosso que tem 10.000 SKUs, né? E aí eu vendo para ele 5, e eu não estou vendendo o 6º, 7º, 8º, 9º, porque na verdade eu fui muito passivo, eu fui receptivo. O cliente falou, eu quero A, B, C e D, mas não pediu F, não pediu G, não pediu H, certo? Ou o cliente falou, eu quero 2 desse aqui, na verdade podia ter comprado 3 ou 4. Isso, na verdade, demanda treinamento, demanda indicadores, demanda acompanhamento e supervisão da liderança. Eu preciso trabalhar para aumentar a minha eficiência, senão eu não vou ter tração. Se eu ficar dependendo que a equipe de vendas faça isso, alguns vão ter um perfil um pouco mais analítico e mais focado nisso, mas, de maneira geral, se você pegar perfil psicológico de equipes de vendas, não são analíticos, são bons de relacionamento e muitas vezes vão ser até naturalmente um pouco desorganizados com problemas de planejamento. Quando eu faço roda, por exemplo, dos passos da venda e planejamento ao primeiro, você vai encontrar muitas notas baixas. É muito comum isso acontecer. Quando a gente faz alta performance em vendas ou workshops específicos para falar de passos da venda, você vai ver que planejamento, muitos dos vendedores estão dizendo eu preciso de ajuda. E aí o líder pode interferir e direcionar melhor, desenvolvendo isso, porque é uma habilidade que pode ser treinada, e você melhorar a eficiência do teu time. Depois, clima interno também aumenta muito a atração. Eu tenho usado uma matriz 2x2, que para quem faz o JEC, por exemplo, que é meu curso de gestão de equipes comerciais, eu uso bastante. Então, em reuniões de mentoria do Alpha, por exemplo, essa que eu tenho com gestores, é muito comum a gente citar isso, porque tem vários alunos que já fizeram o curso, mas a gente sempre gosta de revisar. Onde você tem um líder que ele pode apoiar muito ou pouco, e ele pode cobrar muito ou pouco. O líder que cobra pouco e apoia pouco é o que a gente chama de negligente. O Marcelo e eu fizemos outro dia um podcast só falando sobre isso. Se você quiser se aprofundar especificamente nesse assunto da matriz apoio e exigência, vai lá no podcast, porque fizemos uma conversa só sobre isso. Mas eu estou imaginando que você que está aqui não é um líder negligente. Então, estou imaginando que você está em algum dos outros quadrantes.
O outro quadrante que é muito comum, é o que a gente chama de permissivo. Permissivo é aquele que apoia muito, mas cobra, no fundo, cobra pouco. Então, você vai encontrar no permissivo gente que está muito tempo sem bater a meta, mas está sempre contando uma história, e o líder ou a líder se envolve emocionalmente e não demite essa pessoa, ou não treina, ou não capacita. Você vai ter líderes que estão fazendo coisas que a equipe deveria estar fazendo, só que o líder não quer cobrar, o líder não quer se indispor. Esse líder, às vezes, tem dificuldade de ter uma conversa mais séria, mais dura com a própria equipe, e começa, sabe, tipo, a dar uma enrolada. Então, o feedback ou não acontece, ou quando acontece, ele vem todo cheio de coisas assim que o próprio vendedor, a própria vendedora acaba saindo sem saber exatamente o que precisa fazer. Falta um pulso um pouco mais firme de dar uma cobrada, não em resultado, mas em atividades que levam resultado, em processos que levam resultado. E aí, então, esse vendedor que é permissivo, ele está de longe tentando motivar a equipe, mas não está se aprofundando de verdade. Certo? É quase como, eu uso muito o exemplo de pai, né? Que é quando eu comecei a estudar esse assunto da matriz da apoio e exigência, de eu querer que meu filho tenha notas mais altas na escola, mas eu não tenho de verdade a disciplina de cobrar a disciplina do meu filho. Né? Disciplina para cobrar a disciplina. Então, eu quero que ele tire notas mais altas, mas na hora de estudar eu deixo ele ficar jogando videogame. Por quê? Porque se eu falar para ele estudar, ele vai reclamar, vai falar, pô, não sei o que, e eu não quero me dispor com ele, então eu deixo. E depois fico frustrado porque as notas não estão boas. A culpa é minha. Né? De novo, eu estou olhando no espelho, não estou olhando pela janela. Eu preciso ter a disciplina de cobrar disciplina, e preciso me aprofundar nisso, e preciso ser firme e consistente, porque às vezes a pessoa faz, estoura, dá uma bronca, e depois, né, vai, se arrepende, pede desculpa, amolece, aí não adianta, né? Você precisa ser consistente nisso. A outra ponta dessa matriz é quando eu exijo muito, mas apoio pouco. Aí o líder que a gente chama de autoritário. Aí, né, aquela disciplina quase militar, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, tipo, faça o que eu estou mandando você fazer, não tem muito sugestão, dizer como podemos resolver isso aqui como equipe. E até quando tenta ter, né, o líder, ele já imediatamente começa a descartar as ideias da equipe como se fossem ruins. Né? Então, depois o líder vai reclamar, o líder autoritário geralmente reclama que a equipe é meio bunda mole. Não participa, não é engajada. Mas lógico, você matou todo tipo de engajamento. Qualquer pessoa que levanta a mão e diga, eu tenho uma ideia, pá, toma uma pancada na cabeça. Porque, no fundo, para o líder autoritário, só pode ter uma pessoa inteligente. O resto, todo mundo é meio burrinho. É só para execução, só quero braçal. Aí também não funciona. Né? E depois eu tenho que a liderança de alta performance, onde eu exijo bastante e eu cobro bastante também. Então, veja, e eu apoio bastante também. Então, estou cobrando, exigindo e estou apoiando também. Então, vai ter uma cultura de treinamento, vai ter uma cultura de feedback. Feedback é a maior reclamação da equipe de venda. Toda vez que vai ter Jack, por exemplo, eu começo o ano, né, todos os anos, eu começo em fevereiro fazendo uma pesquisa de engajamento, e há muitos anos já que a primeira reclamação é não recebo feedback. E você fala isso para os líderes, eles ficam surpresos. Mas eu tenho até respostas padrão e roteiros padrão de feedback, porque é a falha mais comum não dar feedback para a equipe. E o líder autoritário não dá feedback, ele dá ordem, é diferente. Certo? É diferente, ele dá ordem e dá bronca. O líder permissivo tem medo de dar feedback porque não quer se indispor, e às vezes o feedback precisa dar um direcionamento. Mas o líder de alta performance sabe que ele é fundamental. Se você parar para pensar nas pessoas que realmente te influenciaram na vida como líder, você vai ver que é uma pessoa que, no fundo, estava te cobrando muito. Ela estava dizendo, eu confio em você, né? Isso aqui que você está me entregando, eu vejo mais em você. Certo? O que você precisa de mim para poder te ajudar? Certo? Ou, se você fizer isso, isso e aquilo, eu acho que você vai ter resultados muito mais. Se a pessoa estava claramente te desafiando, está dizendo, eu acredito em você, eu sei que você pode mais. Às vezes até mais do que você. Às vezes você diz, uau, eu não sei se eu posso tudo isso. Você ia mesmo se duvidando, mas a pessoa estava ali e ela deve saber alguma coisa, é a líder, né? E ela foi e pegou e te levantou. E você é grato. Você é grata por isso. Mas naquele momento foi uma conversa dura, foi uma conversa que você foi para casa pensando, dizendo, caramba, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Isso é uma liderança de alta performance. Eu vou comemorar muito mais vitórias. Então, por exemplo, se você pega, né, pare para pensar, o líder negligente não está nem cobrando nem comemorando. O líder
o permissivo está fazendo muita coisa, todo mundo, né, tentando engajar as pessoas, mas na verdade não está cobrando tarefa, não está cobrando execução, não está conseguindo colocar mais disciplina. Então, super popular, todo mundo gosta, mas pouco resultado. O líder autoritário só dá bronca. Não tem comemoração nenhuma se tiver uma coisa boa acontecendo, se não fez mais do que a tua obrigação. Essa é a conversa do líder autoritário. E para terminar, eu tenho o líder de alta performance, que em alguns momentos vai estar chamando a pessoa, porque, né, para conversa mais dura, bronca, feedback de direcionamento forte, eu vou ter individual. Tá? E comemorações eu vou fazer em grupo, mas a gente vai ter muitas comemorações. Eu preciso ter muitas comemorações. O ambiente está sério, está pesado, e a gente precisa trazer essa energia positiva. Agora, se o líder está carregado, se o líder está ruim, se o líder está mal, isso acaba, né? Você como líder sabe, isso acaba contaminando todo mundo. Muitas vezes a gente tem que fazer um resgate nosso emocional, né? Do tipo, trabalhar o nosso próprio psicológico como líder para poder estimular. Mas o clima interno, pare para pensar. Imagine se eu tenho uma equipe desengajada, desmotivada. Que tração eu vou ter se eu pedir para a equipe redirecionar? Quase nenhum, concorda? Eu preciso ter um clima interno vibrante, energizado, as pessoas ali trabalhando juntas, uma sensação de pertencimento, né, a um time, algo maior, de respeito ao líder. E aí, quando o líder diz, gente, é para cá, vamos para lá. Mas se a equipe está desengajada, lá vai ainda, isso aí não vai dar certo, sabe, tipo, só mimimi, só nhanhanha. Mas é por quê? Porque o clima interno não está bom. Então, eu preciso trabalhar clima interno. E muitas vezes o pessoal fica pensando só em coisas motivacionais para o clima interno. Uma das coisas que eu tenho reforçado muito é o que desmotiva a equipe de vendas. Porque tem muitos desmotivadores. Quais são os desmotivadores? O pessoal não está ganhando bem. Por que não está ganhando bem? Porque não está vendendo. Então, campeão, vamos, né? Já olha o ciclo que se cria. Mas está treinando, tá não sei o que, tipo, eu revisei meu processo, melhorei a eficiência, estou trabalhando corretamente as causas. Aí você vai ver que naturalmente o clima começa a melhorar. Então, eu tenho que eliminar desmotivadores. E se o líder estou desmotivando, eu tenho que estar claro em relação a isso. Espelho de novo. Estou me olhando no espelho, eu estou provocando isso na equipe, porque senão o que vai acontecer? Eu vou terceirizar a responsabilidade e vou me frustrar, porque eu estou achando que o problema está lá, quando na verdade sou eu que deveria estar melhorando. O que eu, como líder, estou fazendo o tempo inteiro? O líder permissivo já faz isso. Já está trabalhando muito o clima interno, está faltando a cobrança de execução de tarefas e de melhoria, certo? Tipo assim, vamos ser disciplinados em relação a isso. O autoritário e o negligente que geralmente tem um problema aqui. Então, o clima interno fica ruim quando eu sou negligente ou quando eu sou autoritário. O líder da alta performance já está fazendo isso naturalmente, parabéns, mas continue porque é importante se quiser ter tração. E, para terminar, eu tenho que trabalhar velocidade de resposta e aqui é uma coisa onde o líder tem que estar muito presente. De vez em quando eu vejo líderes tomando uma decisão. Então, vamos dizer que a gente está numa reunião de segunda-feira, nós estamos revisando o resultado do mês passado, resultados foram mais ou menos, a gente tem uma reunião ali, a gente decide que a gente vai fazer X. Qualquer coisa que seja o X. Nós precisamos fazer X. Pode ser mais de X, pode ser não estava sendo feito, agora vamos fazer X. X é o ponto, tá? Então, decidimos que X. O que vai acontecer? Geralmente, parece que tem um delay, ok? Ficou decidido que é X? Ficou, ok? Vamos dizer que a gente volta na reunião de segunda-feira da outra semana. Então, passou uma semana toda. Se eu sou um líder que realmente está preocupado com tração, eu sou um líder de alta performance, eu não vou deixar passar a reunião de segunda-feira da próxima semana sem já começar falando como é que está X, certo? Porque senão se perde, porque começam a acontecer outras coisas. O pessoal do Stephen Covey, quando trabalha o que eles chamam de 4DX, eu acho fantástica a metodologia do 4DX. Decida o que você quer, decida o que precisa ser feito para atingir o que você quer, coloque um placar para acompanhar isso e aí reuniões semanais para você ficar revisando se isso está sendo feito ou não, se a gente está evoluindo como a gente quer ou não, certo? Então, é super fácil a metodologia. Objetivo 1, qual é o grande objetivo? Então, X, certo? Então, o que precisa ser feito para atingir X? Um placar, eles gostam muito de colocar isso em papel, na parede, criar algum lugar que possa ser acompanhado. Estamos fazendo as atividades que deveriam estar sendo feitas e todo mundo está acompanhado. Eu gosto muito, por exemplo, quando faz isso com cor, por exemplo. Então, não só está sendo monitorado, mas tem uma cor. Verde está ok, amarelo está mais ou menos, vermelho está ruim. Já começa todo mundo a ficar alerta em relação a isso, tá? E depois você tem a parte de acompanhamento semanal. Mas não deixa
Não deixa isso ficar para o final do mês, para vir um relatório, para ir no dia 5 do outro mês começar a ver que no mês passado aquilo que a gente decidiu não foi. Não é assim. Tem que ser na hora. Não, tem gente que está trabalhando com e-commerce, por exemplo, que está com resposta na hora, por hora mesmo. Call center está trabalhando com resultado por hora. Como é que a gente, no resto do mundo de vendas, está falando que é mensal? Não é mais mensal, campeão. Não tem mais mensal. Não existe isso aí. Tipo, é muito mais rédea curta, é muito mais próximo. Eu preciso dessa velocidade de resposta. E por que eu preciso isso? Porque imagine que passa 30 dias que uma pessoa não está fazendo direito o que a gente falou que era para ser feito. A gente decidiu que ia fazer feito. Tem uma série de motivadores ali, né? A pessoa participou da reunião, recebeu a tarefa, recebeu a incumbência e decidiu, porque ela, no fundo, está boicotando. Se ela teve 30 dias para fazer alguma coisa, vamos prospectar mais clientes, por exemplo. Vamos positivar mais, vamos vender o produto X ou o serviço Y, vamos vender mix, seja lá o que for, certo? A pessoa teve 30 dias, ela não fez. Ou ela não sabe como fazer, ou ela decidiu não fazer. Basicamente é isso, não tem muito mais do que inventar. E aí você, como líder, deixou isso acontecer 30 dias. Está errado, concorda? Você, como líder, deveria estar dizendo imediatamente. Essa é aquela história de que eu sou pai, certo? E digo para o meu filho, limpe seu quarto. Quantos dias meu filho tem para limpar o quarto? Pare para pensar. Certo? Porque o que acontece se eu digo para ele, limpe o seu quarto ou arrume o seu quarto, ele não arruma o seu quarto e não acontece nada. Concorda que eu não sou líder? Eu posso falar o que eu quiser. Pai, nunca vou deixar de ser. Mas, líder, já não sou. Perdi a mão, perdi a tração. Não tenho tração nenhuma. Filhão, limpa teu quarto. Eu chego lá, o quarto não está limpo. Líder negligente não vai fazer nada. Líder permissivo vai dizer, filhão, eu vi que você estava falando coisa, eu vou limpar para você. Isso é claramente permissivo, certo? A mãe que faz a mesma coisa, certo? Vai e limpa o quarto, mandou fazer, ele não fez, aí vai e faz por ele. Aí depois tem o líder autoritário, vai chegar dando briga, não chega nada. E vai chegar o líder, que é o de alta performance, que vai dizer, não, vem cá. O que aconteceu aqui? Limpa agora. Certo? Não, porque precisa de ajuda. Eu posso te ajudar, certo? Da próxima vez você faz sozinho. Por que você está, por que você está se batendo? Tem outra coisa para fazer antes? Por que você não fez a outra coisa antes? Então tá bom. Que hora você vai terminar a outra coisa? Então é 5, então, ok, então 5 aqui. Sabe? Tipo assim, eu tô ali, mas não preciso bater, não preciso brigar, não preciso berrar, não preciso nada, não sou ditatorial, mas ficou decidido uma coisa, vai ser respeitado, e tem essa velocidade de resposta em relação ao que foi decidido. Porque senão vai se espalhando, e daqui a pouco outra coisa é decidida, porque isso é uma coisa que a gente decidiu. Na vida não é assim, concorda? Vai ter outras decisões. E aí o que acontece? Todas elas começam a se espalhar e a ficar lentas e perdidas. E aí você perdeu tração. E aí não pode, ok? Então, lembre que a responsabilidade de criar um ambiente propício para diminuir o que eu chamo de entropia, que é essa perda de energia. Eu gravei um outro vídeo sobre isso, que foi muito engraçado, porque acho que foi o vídeo com menos views e menos comentários que eu já tive na minha vida. Mas é uma das coisas mais importantes, eu tenho falado muito sobre isso. A galera fica tentando resolver problemas, querendo coisa de motivação. Entropia é perda de energia. Quanto mais complexo o sistema, maior a tendência de ter entropia e de ter perda de energia. Então, a gente precisa aprender a falar sobre isso. Note como eu estou tentando elevar o nível da conversa aqui. Não tem mimimi motivacional aqui. Eu estou falando de entropia, gente. Certo? Então, entenda que é o líder que tem que começar a ajustar isso. Eu não posso deixar ou esperar que a minha equipe comece a diminuir o nível de perda de energia. Fui eu, como líder, que criei essa entropia. Eu que criei novos canais, eu que contratei vendedores, eu que estou pedindo processos, eu que estou redirecionando, eu que estou dando tração para a equipe. Então, a entropia é responsabilidade minha. Se eu começo a ver que está tendo perda de energia, perda de eficiência, não é responsabilidade da equipe ficar tentando consertar isso o tempo inteiro. É meu como líder, o tempo inteiro olhando, dizendo, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, como que a gente pode fazer? E na hora que decidir, reagir rapidamente, ok? Isso é responsabilidade do líder, tá bom? Muito bem, termino aqui então falando sobre, de novo, tração, tá? Velocidade da resposta na equipe e todas as coisas que o líder ou a líder tem que prestar atenção no dia a dia. Note como é uma sequência de coisas e não são complicadas, certo? Não precisa ter ido fazer mestrado ou doutorado em Harvard para você
entender os conceitos que eu acabei de passar. A questão é a gente ter disciplina para pedir disciplina. A gente, como líder, precisa ter essa disciplina. São assuntos assim que eu provoco os membros do meu grupo de mentoria, que se chama Alfa. Se você tiver mais interesse em participar de um grupo inteligente que debate questões de liderança, coloca suas dúvidas, tem resposta minha e do grupo, e tem sempre um fórum, certo? Evoluído, inteligente para falar sobre gestão de equipe comercial. Se esse é teu dia a dia e você está procurando ser um líder melhor e resultados melhores para a tua equipe, por favor, entre aí no site, no mentoria.raulcandeloro.com.br, tem lá uma sequência de perguntas, o Jean, que é da minha equipe, entra em contato com você, faz uma entrevista, porque né, a gente tem um processo de seleção e será um grande prazer trabalhar com você, caso você seja aprovado. Lembre também de me seguir nas mídias sociais, deixe aqui embaixo o seu comentário, curta, por favor, compartilhe com outro líder que pode se beneficiar disso. E se você tiver qualquer pergunta ou dúvida, lembre, a minha missão de vida é ajudar você a ter resultados melhores, tá bom? Grande abraço, campeão, grande abraço, campeã, obrigado, abraço, boas vendas e até o próximo vídeo. Lembre, tração, velocidade de resposta na equipe. Líder bom, olha no espelho quando está indo bem. Opa, não, olha para o espelho quando está indo mal e olha pela janela quando está indo bem. Lembre disso. Quando as coisas estão indo bem, eu olho pela janela. A minha equipe é fantástica. Quando as coisas estão indo mal, eu olho para o espelho e digo o que eu posso fazer para melhorar. Isso que é importante. Grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima.